Você já pensou sobre as notas que circulam nas nossas mãos todos os dias? Hoje você conhecerá a história do real. A gente pode relatar muitas coisas ali através das moedas, observando a iconografia, os valores, as escritas da moeda, o metal que essa moeda foi fabricada, quando ela circulou, quem emitiu aquela moeda, o que aquele símbolo significa. Então são vários sinais na moeda que vão contando histórias. A história econômica do Brasil todinha passa por essas moedas. Então 30 anos do real é uma coisa assim importante e é um dos símbolos da nossa nação, né? Assim como a bandeira, o hino nacional, a nossa moeda também é um símbolo nacional. Até a palavra real, né? Porque da onde vem essa palavra real? O Brasil, primeiro o Brasil não tinha uma moeda própria, né? A gente ganhou uma moeda que os portugueses trouxeram para nós, né? Então lá no ano de 1500, com a ocupação dos portugueses aqui no território nacional, a moeda que circulava em Portugal veio circular aqui no Brasil. E depois de algum tempo, os portugueses criaram aqui as primeiras casas da moeda, e esse padrão monetário era o padrão monetário português, que era o réis. Então o réis vem lá desde 1500 e só terminou em 1942. Então a palavra réis, né, tem um plural irregular que é real. A diferença é que o plural do real no Império, no início da República, era réis. E hoje ninguém fala que eu tomei 2 réis, 3 réis. A gente fala 2 reais, 3 reais, 20 reais, 50 reais, por aí vai. A moeda, o nome dela é o original lá, né, da época da colônia, da época do Império e tudo mais. Não tem como falar de atualidade sem voltar ao passado. Para se ter uma ideia, desde os anos 40, o Brasil trocou de moeda 6 vezes. A gente tem uma trajetória histórica, né, de muitos anos, muitas décadas, tanto no período imperial, mas principalmente no período republicano, com uma alta inflação. Então, foi comum na história brasileira algumas trocas de moedas, né, até o advento do real em 1994. Então a gente teve Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado Novo, um conjunto de moedas, e o governo Vargas, um conjunto de mudanças de ação ali do Estado sobre a economia, na década de 40, durante o período do Estado Novo, ele faz uma mudança da moeda brasileira, que vem em conjunto com uma série de outras mudanças, né? Apesar da década de 40 ser definida como um ponto de partida neste documentário, Pedro afirma que a inflação vem de muito antes. E a gente estava tendo uma inflação no Brasil nas décadas de 1810, 1820. Então a gente vai ter um pico inflacionário, que é uma marca histórica, né? O Brasil é um país periférico, o Brasil é um país, né, subdesenvolvido, um país que tem uma demanda crescente em relação a produtos, mercadorias e tudo mais. E historicamente a gente vai ter, né, digamos assim, uma pressão inflacionária bastante significativa na economia brasileira. No tempo da guerra, aí foi dura a vida, muito dura. Foi difícil, nós passamos muito apertado, nós morávamos aqui em Mauá, e eu nem sabia o que era guerra, né? E explicavam por cima, tá assim, 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 até eu dizia, mas não é aqui, é lá fora, não é aqui. Mas afeta a gente. A comida era sob medida para você comprar. Quantos filhos você tem, quantas pessoas tem, para levar o pão, para levar a comida, o arroz, o feijão, tudo medidinho para quantias de pessoas. Inflação é uma coisa também que, né, percorre um pouco a história brasileira com altos e baixos, né, mas em geral a gente tem taxas não muito baixas de inflação, a não ser no período pós-plano real, em que de fato a situação da inflação ficou muito mais controlada. O que aconteceu, basicamente, de 1950 até 1994? O Brasil teve imerso a uma situação de hiperinflação. Claro, no começo não era uma inflação tão grande quanto chegou na década de 80. O grande problema do governo era assim, nós tivemos uma iniciativa de industrialização. Então íamos parar de vender café para o mundo para começar a produzir
para ter produtos industrializados e tentar exportar isso para o mundo. Qual que é o problema? A gente saiu atrás. A Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, aconteceu na França e vem chegar no Brasil 30 anos depois. O governo Getúlio Vargas começa a fazer uma situação onde vamos nos industrializar à custa do governo. Então o governo banca a indústria de base. Então a gente bancou empresas como a CSN, bancamos empresas como a Petrobras. O Brasil tem essa necessidade de montar a indústria de base para depois ter as indústrias que trabalhariam com essa matéria-prima. A Vale também é dessa época. Isso foi à custa de muito imposto, muito suor do trabalhador. 3 anos depois da posse, uma grave crise política agitava o país. Todos ansiavam por uma solução honrosa que trouxesse também tranquilidade à nação. Quando uma notícia dramática emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. Você já viu a conta do leiteiro? Novo aumento, não é? E tá certa a conta? Infelizmente está. E a gente vai ter, em 1965, a criação do Banco Central, né? Isso logo após o golpe de 64, e aí vai ser um órgão, né? Ele vai por fim a uma agência que havia no Banco do Brasil, a Superintendência da Moeda e do Crédito, a SUMOC, criada em 1945, que era responsável pela política monetária, né? Pelas taxas de juros, etc., e também pela política cambial, né? Então, em 65 em diante, a gente vai ter o BC, o Bacen, funcionando e operando e definindo, né, algumas ações importantes no que diz respeito à política monetária. Em 1967, no segundo governo da ditadura, o governo Arthur da Costa e Silva, entra o Delfim Neto, o Ministério da Fazenda, e ele passa a ser o czar da economia, ele passa a ser o homem que vai, né, liderar todo o processo de política econômica no país. E, claro que para ter um bom crescimento econômico, a fórmula não é muito complexa, né? Ele vai incentivar as exportações e ele vai incentivar os investimentos. E quem investe mais, né, é o Estado. Então ele vai incentivar gastos com estradas, com obras, com projetos habitacionais, hidrelétricas, né? E com isso a gente vai ter o maior ciclo da história do Brasil de crescimento econômico que o país já teve, né? Que é o chamado Milagre Brasileiro. Então, durante o Milagre Brasileiro, de 68 a 73, um período de 6 anos, a gente teve um crescimento econômico avassalador, com uma inflação relativamente controlada, em torno de 25%. Porém, com maquiagem dos números por parte do governo ditatorial. Então, o Delfim Neto ele fazia todo um conjunto de mecanismos para maquiar os dados inflacionários, né? A inflação estava mais alta do que aquilo. No passado, né, na história do Brasil, nós não tínhamos agências bancárias em cada esquina, em cada bairro, né? Era uma coisa muito difícil ter um lugar onde você poderia guardar o seu dinheiro de uma forma confiável. Por exemplo, nós tínhamos o Banco do Brasil, que foi criado aqui no país em 1808, com a chegada da família real portuguesa, que só atendia quem tinha muito dinheiro, para guardar dinheiro lá ou ter algum tipo de transação bancária com essa instituição financeira. Então as pessoas tinham o costume, né, de guardar dinheiro em casa, ou debaixo de colchões, ou em cofres, ou em santos do paoco, potes de cerâmica, enterrar dinheiro em algum lugar, em caixas. Então tem vários locais onde a pessoa podia guardar esse dinheiro, onde ela se achasse mais segura. Hoje em dia você tem muito mais agências bancárias, tem uma facilidade maior. Na época era mais difícil, mesmo porque no caso da gente, e acho que da maioria das pessoas, todo mundo tinha dificuldades para acessar os bancos. A agência existia, eram poucas, todas as dificuldades eram enormes. Então a maioria, tudo que você fazia era com dinheiro mesmo. Você ia lá, pegava, comprava, todas as compras eram em dinheiro, troquinho, moedinha, tudo bonitinho. A gente funcionava em cima do dinheiro, papel, moeda. As pessoas tinham um santo, que ele era pouco por dentro, e costumava-se guardar o dinheiro. Como, na minha opinião, as pessoas como não tinham esse acesso bancário, quando trazia o dinheiro para casa, você tinha que guardar em algum lugar. Então, muita gente guardava dinheiro no colchão, né? Só que é o seguinte, né? Com o passar dos anos, a inflação vai comendo o valor facial da moeda. Se a moeda está ali parada, o dinheiro está parado, ele está perdendo dinheiro, não está sendo valorizado. E se as pessoas não se atentarem a esse
passar do tempo, a pessoa perde dinheiro. E como nós tivemos aqui no Brasil esse monte de trocas de padrão monetário, né, as pessoas não estiveram atentas a essas trocas de padrão monetário, quando foram resgatar esse dinheiro que estava guardado ou em cofre dentro de casa, ou dentro de um baúzinho, ou sei lá, em outro lugar, quando foi pegar esse dinheiro não valia mais. Quando houve essas mudanças de moedas, tudo, muita gente tinha esse hábito de guardar dinheiro, né? Então, se você tinha uma moeda antiga, muitas pessoas acabavam perdendo esses valores, porque não sabiam. Inclusive, quem não tinha essa cultura de ir a bancos, de procurar tudo, às vezes nem sabia que houve uma mudança de moeda, uma mudança de valores, de cédulas, enfim. Então, não foi o caso da gente, porque a gente já trabalhava, tinha esse conhecimento através dos patrões, todo mundo. Mas quem não tinha esse conhecimento, na época houve muitas perdas financeiras, porque você guardava uma determinada cédula que depois de um período acabou perdendo valor, né? E o que a gente verifica justamente é que a ditadura vai quebrar o Estado brasileiro. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Né, ela gera um endividamento que simplesmente o Estado não tem como bancar. Né, o Estado ele vai à falência no sentido de que gera um endividamento que a economia brasileira, né, não tem condições de dar conta. Né? Então existe um processo de endividamento naquele momento externo da economia brasileira que, né, gera uma desorganização total nas contas públicas. Que o governo começa a gerar uma inflação, começa a emitir muita moeda para tentar pagar essa dívida que está por vencer. Depois começa a restringir esses projetos estratégicos. Né? Mas o Estado, no final da década de 70, está completamente quebrado, né? É altamente endividado, e para poder bancar, né, digamos assim, para não poder atrasar em relação aos credores, ele gera um pico inflacionário que fica completamente descontrolado. Aí a gente tem o contexto de super e depois até hiperinflação. Né? Então, a partir de 1980, a gente vai ter uma situação de uma inflação de 3 dígitos, de mais de 100% ao ano. Trocas de moedas, para mim particularmente, que já trabalhava na época, tudo, foi confuso, porque você ia para um valor, um plano, outro plano, você tinha que levar uma calculadora no mercado, porque mudava tantos preços, você tinha um valor de rosto no produto, que era X, e na hora de você pagar no caixa, era XY, porque você tinha que converter pelo RV, dividido, 9 fora multiplicado. Então tem uma série de cálculos que me fogem agora pelo tempo, mas era muito complicado, porque você tinha que calcular o valor de rosto e o valor final para você pagar no caixa. Então todo mundo era um economista, todo mundo tinha uma calculadora pequenininha na mão para saber o que ia pagar no produto final no caixa. Na década de 80, nós chegamos a números de 80% ao mês. Tá? Qualquer pessoa, eu nasci em 78, qualquer pessoa da minha idade sabia fazer cálculo percentual, sabia isso tranquilamente, tá? Né, e aí a gente começa, a partir de 79, 80, o que alguns autores chamam de a era dos planos. Então a gente tem uma sequência de vários planos econômicos para tentar justamente controlar a inflação e gerar um contexto de estabilidade econômica e crescimento econômico para dar conta de todas as mazelas sociais também criadas pela ditadura. Pobreza, miséria, favelização, desemprego, né, criminalidade, as coisas que vão se acumular naquele contexto. Os governos, eu falo que assim, eles cometiam erros repetitivos. Quando você fala de uma maneira generalizada sobre os planos que aconteciam, todos eles começavam assim: vamos ir para uma política de crescimento. Todo mundo gosta de política de crescimento, todo mundo está feliz, tem emprego. Isso só acontece com investimento do governo. O governo precisa de dinheiro para investir, às vezes de imposto, às vezes de empréstimo. Quando é de empréstimo, o governo fica devendo muito. Governo fica devendo muito, gera inflação. Quando gera inflação, eu vou ter um problema cambial. Então, ora o governo estava endividado, mexia no câmbio primeiro, aí mexia no câmbio, estourava inflação e tal. Sempre tendo uma subvalorização da moeda, fazendo com que a moeda valesse menos. O Plano Cruzado é um desses planos. O Plano Cruzado já é lançado em um contexto democrático, né, em contexto pós-ditadura militar, não é um ditador militar que está à frente do Estado brasileiro naquele momento, é o Sarney, ali no início de 85, né, e o Sarney, com seu ministro Dilson Funaro,
ele lança o Plano Cruzado, que propõe o congelamento dos preços, uma ação altamente heterodoxa sobre a economia brasileira, né, que tem efeitos imediatos extremamente positivos. Gera uma alta do consumo, né, gera o crescimento econômico, gera, né, uma distribuição de renda e vários outros aspectos positivos. Mas já é um plano que tem alto custo para o Estado. E não à toa, depois da eleição, né, que aí rende uma série de vitórias para o governo, em 86, ele é abandonado, né, e aí a inflação volta com toda a força, né, e ela só vai ser controlada pelo Plano Real em 1994. Você chegava para fazer uma compra, a gente se via obrigada a comprar tudo que você podia, tudo que você tinha condições de já fazer uma compra grande, porque a inflação a gente não prestava atenção na inflação ou não, a gente sabia que não tinha dinheiro para comprar. Era o que afetava diretamente a gente não queria saber o plano político, o plano econômico, saber das dificuldades. Você chegava no mercado, você estava fazendo uma compra com o produto na mão, tinha aquelas maquininhas de remarcar preços, você pegava um produto com 3 ou 4 preços sobrepostos. Acaba que ou você fazia, quando podia, uma compra grande e já levava, que no dia seguinte aquele dinheiro não mais compraria aquele produto. Existia a situação de alguns preços que eram tabelados, né? E aí existe um preço paralelo, no Plano Cruzado isso era muito comum. Existia um mercado, né, paralelo de alguns produtos, né? Então a carne tinha um preço tabelado, ela estava com preço congelado, como todos os produtos principais da economia, e aí começa até a escassez de alguns produtos, e esses produtos serem vendidos no mercado paralelo com um preço mais alto. Era um susto, porque hoje você ia, às vezes na farmácia, não tinha, mas eles queriam que ia aumentar, então não tinha. Era bem mais caro do que a posse da gente, né? Há 2 meses o pacote de 1 quilo de feijão preto estava custando 156 cruzados. Hoje, esse mesmo pacote de feijão está custando 312 cruzados. Para os comerciantes, a justificativa para esse aumento foi a estiagem, que prejudicou o plantio e a colheita de inverno. Na verdade, segundo dados da CFP, não existe previsão de falta do produto. Mesmo assim, alguns comerciantes intermediários estariam aumentando o preço, apostando numa falta que poderia acontecer no futuro. Atenção para as ofertas de qualidade real. Margarina Doriana 500 gramas, 42.900. Leite longa vida LG 1 litro, 29.900. E com a questão da inflação em si, particularmente, a gente acabou comprando mais ainda. Porque o meu medo era comprar hoje o saco de arroz e amanhã ele custava 2 vezes mais. A sociedade brasileira adquiriu vários costumes naquela época. Então, 2 coisas que havia muito no contexto inflacionário. Fazer compras de mês. Fazer compras de mês é um mecanismo típico de uma sociedade com alta inflação. Se você tem um contexto de alta inflação ou hiperinflação, o preço vai aumentando ao longo do mês. O valor real, o poder de compra real vai reduzindo. Então, o que era praxe, né, principalmente para as pessoas mais pobres, no contexto da inflação? Chega, recebe salário, compra o máximo que você puder de produtos e estoca em casa. Outra prática como freezer, né? Naquela época a gente tem várias casas de classe média e tudo mais, as pessoas têm freezer, elas compravam e congelavam, né, carne e outros produtos. E é muito importante sinalizar o seguinte: a inflação, ela é apropriada de formas distintas por estratos da sociedade, pelas classes sociais. Então, para os mais pobres, ela era pior. A pessoa recebe salário, ela vai gastar sobretudo em alimentos, né? E os gastos básicos, né? O aluguel, transporte, tudo mais. E ela, então, é bastante lesada para essa inflação, porque existe o dispositivo do tributo inflacionário. Então, uma inflação elevada é prejudicial para os pobres. Né? Para os mais ricos, existem mecanismos, no caso da inflação brasileira, por exemplo, existe um mecanismo para esticar o dinheiro, para ampliar o dinheiro, para ganhar dinheiro com a inflação. Se, por exemplo, eu pegar o real de hoje e falar que ele vale R$10 para $1, pensa quem tem dólar, os norte-americanos, como os produtos brasileiros ficam baratos. Antes, ele tinha que dar $1 para pagar R$5. Agora ele tem que dar $1 para pagar 10, ou seja, os produtos ficaram muito baratos. O governo fazia isso para tentar aumentar a exportação. Aumentava a exportação, faltava produto para o mercado brasileiro. Se faltava produto para o mercado brasileiro, estourava a inflação. Gente, foi um ciclo repetitivo de todas essas ações por 40 anos.
por 40 anos. A impressão que se dá quando você olha, fala, eles não olhavam o passado? Diversos pacotes, diversos planos. Ele funcionava no primeiro mês, no segundo já não funcionava. Aquela impressão que ficou que ia ficar bom e a moeda ia valer mais. Não. Foi só mudança da moeda. Apenas. Nós chegamos a ter uma falta de capital do governo para emitir moeda. Eles começaram a carimbar as notas porque não tinha dinheiro para pagar o custeio da nota. A nota em si valia menos do que o seu preço. E aí não valia a pena fazer. Aí começavam a carimbar notas. A gente passou por tudo isso, sabe? Até chegar numa ideia de desvinculação da moeda com o plano real. A gente tem na década de 80 uma situação de voo de galinha curtos, né? Então tem um ano de crescimento, um ano de plano cruzado, e depois, né, a gente tem um decrescimento econômico com a moratória e tudo mais. A gente teve o acordo da FMI em 82, depois, né, teve um pequeno crescimento ali em 84 e logo retrocede. Então a gente tem anos de crescimento, seguidos de anos de decrescimento. Em linhas gerais, independente das crises mais localizadas, circunstanciais, a gente vai ter a economia brasileira, né, sendo clivada por uma média de crescimento muito baixo, né? Então a década de 90, ela em termos de crescimento anual da economia é pior ainda que a chamada década perdida. A década de crescimento econômico baixo, que é a década de 80, é uma década, né, em que o crescimento econômico não foi tão robusto, né, para a economia brasileira. Mas a década de 90 é ainda pior. Compras do mês é nas Sendas. Agora tem ofertas arrasadoras que valem a semana toda. Açúcar União, 759 o quilo. Farinha de trigo Dona Benta, 599 o quilo. O governo Collor, ele se elege em 89, é o primeiro presidente eleito depois da ditadura militar, e a gente vai ter uma situação na qual ele anuncia que vai resolver o problema da inflação de uma só vez, né? O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. Ora, e no seu plano econômico, plano Collor 1, e ele faz justamente o que ele dizia que seu adversário nas eleições iria fazer, o Lula, né? Então o Collor acusava o Lula de congelar as poupanças, e foi ele que fez isso, né? O primeiro plano do governo Collor foi justamente o congelamento dos ativos financeiros de toda a economia, né? Então tem confisco das poupanças das contas correntes, nos depósitos em conta corrente, né? Que gera, obviamente, uma corrida bancária, gera uma situação muito grave, com as pessoas, né, perdendo recursos, se matando, uma situação, digamos assim, insegurança, né, financeira muito grave, né, e que não resolveu o problema, não acabou com a inflação. Então a inflação volta depois de 2.000% ao ano, além de ser, né, uma violência contra a população. Até hoje a gente tem muitos processos judiciais por conta das perdas econômicas no plano Collor 1 e tudo mais. A insatisfação foi tanta que resultou no impeachment do Collor e na posse de seu vice Itamar Franco como presidente. E coube a Itamar emplacar o plano real com seu ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso. O Itamar lança o plano real, importante sinalizar isso, né? Todo mundo fala que o Fernando Henrique. Não, o governo que implementou o plano real foi o governo Itamar Franco. E aqui no Brasil a gente fala do ministro da Fazenda, né, que não fica até durante a implementação do plano, ele já sai para ser candidato, mas ele foi eleito justamente com o impulso que teve o plano real, que gerou, né, muito importante frisar isso, o fim do tributo inflacionário, né, e conseguiu gerar um processo de distribuição de renda, né. Quem lembra dessa época vai lembrar do pãozinho francês já 3 centavos, o preço do refrigerante que era baratíssimo, o frango que era muito mais barato e várias outras, vários outros bônus, né, advindos da implementação do plano real. Na estreia oficial do Real, não houve atropelos. Nos supermercados, fiscais e donas de casa ficaram de olho nos preços. Em Fortaleza, alguns supermercados aumentaram os preços. Os fiscais da Defesa do Consumidor foram conferir.
o preço da carne baixou na hora. A sexta-feira é normalmente um dia de grande movimento, mas hoje não houve correria ao mercado, nem grandes filas nas caixas. Neste supermercado, que montou um posto de troca onde os funcionários trocavam os cruzeiros reais dos clientes por reais, a fila maior foi justamente aqui. Muitas tabelas de conversão, poucas dúvidas na hora da conta. Agora daqui pra frente é só real. Há 60 dias atrás, uma moeda não comprava nada. Hoje, com uma moeda de R$1, você compra 3 ovos, mais uma xícara grande de leite, mais 2 xícaras de açúcar, mais 2 xícaras de farinha de trigo, mais 2 colheres de sopa de margarina e mais 1 colher de sopa de fermento em pó. Mistura tudo e faz um bolo para comemorar o 2º mês do real. Se até agora as moedas só atrapalhavam na carteira, pesavam e não serviam para comprar muita coisa, a partir da implantação do real, as moedas voltam valendo mais e são 5 as novas moedas. A primeira ideia do Plano Real era o quê? Combater o déficit público. Então, quer dizer, o governo tinha que gastar menos do que ganhava. E, gente, basta olhar os dias de hoje que a gente sabe que as contas do governo não batem, né? Então, a gente sabe que essa era uma das premissas principais, um dos maiores causadores de inflação no Brasil daquela época e que era a base do Plano Real e que, hoje em dia, ela basicamente não funciona, né? E isso desde o tempo do governo Fernando Henrique Cardoso. A segunda ideia era que você tinha que desvincular a moeda para uma unidade real de valor, que foi quando se criou a URV, né? E hoje a gente tem uma situação da moeda com câmbio flutuante. O câmbio flutuante e o nosso câmbio flutuante tem ação do governo, ele não deixa flutuar livremente, né? Ele flutua, mas o governo tem a interação. Isso fez com que tivesse uma desregulação da própria moeda, porque antes ela estava com base nessa unidade real de valor, que seguia todos os parâmetros do IPCA, dos índices que mediam a inflação e o poder de compra das pessoas, e hoje ele tem um câmbio flutuante, onde eu estou falando de poder de mercado, né? Isso não era a base do plano. Mas de fato a gente não cortou mais não vive um contexto de inflação completamente descontrolada, né? E eu acho o máximo que a gente teve desde 94 até hoje é algo como 10, 12% ao ano de inflação, em anos completamente atípicos. A inflação é muito controlada. Tem aí o regime de metas de inflação e a gente consegue, numa situação ano passado, foi de menos de 5%. O terceiro ponto do Plano Real era justamente dar mais liberdade, né, para a moeda, e eu acho que isso acabou acontecendo, né? Basta a gente ver que hoje o câmbio ele é quase que liberado, com algumas intervenções do Banco Central, mas a moeda acabou tendo uma liberdade, eu acho que ela acabou tendo uma maturidade de acordo com o tempo. Claro que de 94 a 2024, 30 anos passados, né, eu lembro de pegar um ônibus de 1994 pagando 35 centavos a passagem. Hoje a passagem não está a 35 centavos. É bem mais que isso, né? Nem um pãozinho francês está a 3 centavos, né? Mas a gente teve uma manutenção do nome da moeda, né? Apesar da mudança de política econômica, por conta de uma certa estabilidade que foi conquistada, certamente, né, com a implementação daquele plano, que, né, apesar de medidas de mudança aqui e acolá, acabou, né, logrando, né, um êxito na certa estabilidade de preço, numa certa estabilidade monetária, né, malgrado uma série de crises que houve no caminho, desde então, nesses últimos 30 anos. Não dá para dizer que de 94, 2024, nesses 30 anos, o Plano Real foi mantido. A moeda foi mantida, malgrado uma mudança da política econômica, né? Então é importante sinalizar isso. Se o nome da moeda é o mesmo, isso não quer dizer que a política econômica seja a mesma, né? A gente pode ter a mudança da moeda sem ter o nome da política econômica. A gente pode ter a mudança, né, da política econômica sem ter a mudança da moeda.
Aconteceram diversas crises que abalaram o Plano Real e que também ele foi obrigado a mudar. E eu acho que isso é importante porque a gente não consegue escapar desse ponto histórico. A primeira grande crise do Real foi em 98, começo de 99, né? Janeiro ali de 99, que a gente estava numa situação de crise muito forte. O Brasil tinha escapado já de uma crise na Rússia, mas que já tinha abalado bastante o mercado. A Rússia deu default nas contas dela, ou seja, não pagou as contas dela. Tudo isso fez com que minasse os investimentos para países emergentes como o Brasil, né? E aí, chegou em 98, as reservas do Brasil começaram a ficar menores. Então nós tínhamos o problema que aconteceu na Ásia, que era um problema onde a moeda não estava tão estabelecida, não estava tão forte, sofreram bastante, tanto com crise cambial quanto com crise de valorização da própria moeda. E aí, o Brasil, ele meio que começou a tomar suas medidas antes da crise chegar aqui, mas é o que todo mundo fala, foi uma mudança de rota do Titanic, mas ainda assim ele bateu no iceberg. A crise chegou pra gente principalmente no âmbito fiscal, onde o Brasil sofre um ataque especulativo. Isso não é muito falado, tá? Mas o que aconteceu de fato no Brasil foi que o Brasil sofreu um ataque especulativo na sua moeda. Nós tínhamos em tese mais ou menos ali 40 bilhões de dólares de reserva, só que estava saindo 1 bilhão de dólares por dia. Uma conta fácil, em 40 dias ia acabar a reserva de dólares do Brasil. Houve esse ataque especulativo muito forte. Um ataque especulativo vem principalmente da construção de uma falácia onde o Brasil não tinha reservas para honrar os seus compromissos. Aí as pessoas querem tirar os dólares do Brasil, mas falam, ó, eles não têm dólar, tá? Lá eles estão falando que tem o dólar a R$1, mas eles não têm. Mas se você pagar, por exemplo, R$1,20 para mim, eu te dou $1. E aí começou, 1,20, 1,40, 2,20. Então esse foi um ataque especulativo muito grande em 98, que o Brasil teve que fazer acordos com o FMI, principalmente para voltar a ter liquidez, e aí falar, não, nós temos reserva sim, nós vamos garantir o fluxo monetário do país. Mas tem um ponto muito importante, por quê? Foi em 15 de janeiro de 1999 que cai o presidente do Banco Central. E aí o Brasil começa a mudar a sua política. A gente começou a ter uma política um pouco mais aberta, mudamos depois para flutuante, e aí o dólar foi e voltou várias vezes, mas tudo isso fazia parte de uma maturação até do próprio plano e da própria moeda. Ia ser muito difícil navegar em águas calmas, vindo de tantos problemas desde 1930 que começam os problemas financeiros graves do país, né? E você chegar e resolver tudo com um simples plano e achar que vai dar tudo certo. Não ia dar tudo certo e acabou acontecendo essa crise de 98. O Brasil, ele consegue se estabelecer, ele recupera crédito do mercado, entra o governo Lula se compromete a manter o superávit fiscal, ou seja, o Brasil exportava mais do que importava. Esse era um compromisso do governo, havia muitas dúvidas sobre isso, muitas dúvidas sobre calote da dívida. Fizeram uma carta ao povo brasileiro explicando que isso não iria acontecer e aos poucos foram ganhando a confiança dos governantes. O problema de 2008 não foi um problema brasileiro, foi a crise do subprime nos Estados Unidos. Crise do subprime era o quê? As pessoas estavam comprando imóveis e estavam hipotecando seus imóveis sem ter a mínima condição de pagar. E essa bolha ia estourar, porque havia muita venda, pouco dinheiro, e aí uma hora essa conta chega. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos. O problema é que assim, diminuiu o fluxo monetário dos Estados Unidos. Ao diminuir esse fluxo monetário, automaticamente diminuiu o nosso. Por quê? Nós dependemos muito das exportações para os Estados Unidos. Não dá para você tirar um grande comprador dos nossos produtos e achar que vai dar tudo certo, né? Então o Brasil acabou sofrendo. A gente até demorou um pouquinho, tá, para sofrer. Não foi bem em 2008, só que chegou mais para 2009. Mas sim, a gente teve outro problema de fluxo cambial e de dificuldade para vender os nossos produtos. Por isso, aí as tratativas de abrir mais o mercado, alcançar novos compradores, para não ter essa dependência tão grande que nós tínhamos dos Estados Unidos nessa época. Em 2014, o plano ele acaba sofrendo também um outro problema, mas aí o grande cerne da situação é uma insolvência política. O governo que estava começa a perder credibilidade, começa a ser atacado de tudo quanto é lado. E assim, nós não tínhamos
um problema econômico estabelecido. Nós tínhamos um problema político. O problema maior é o seguinte: quando eu tenho um problema político, ele automaticamente desencadeia um problema econômico. Por quê? Falácias, boatos, especulações, tudo isso entra. Então, isso foi o que aconteceu em 2014. Demorou até 16, 17 e isso começar a estabilizar. E assim, a gente não tem paz, né? Porque chega 2020, chegamos na situação do Covid. E aí, o Covid era um problema mundial. Nessa história, os mercados diminuíram, as negociações diminuíram, nós tínhamos que dar auxílio para as pessoas que não tinham condições, muita gente teve a sua renda totalmente comprometida, precisava de auxílio do governo, então o governo teve que fazer esse dispêndio. A gente tem que pensar que assim, a história não para, né? A economia não para, não está estagnada, então sempre vai evoluindo, então a inflação vai comendo um pouco do valor facial das moedas e das notas. Então a gente tem que passar por algumas adaptações, né? Lá no ano de 94 nós tínhamos ali as moedas, as notas, né, de R$1, R$2, 5, 10, 50 e R$100. Mas a relação das pessoas com o dinheiro é muito importante, né? As pessoas pegam todo dia esse objeto, né, que tem um valor comercial, que é trocado por outra mercadoria. Então, tem uma troca ali, um simbolismo, né, de poder nesse objeto. As medidas econômicas que o Brasil vai adotando, né, ao longo dos anos, cada governo vai taxando novos impostos, aumentando taxa de juros. Isso faz com que a moeda fique forte ou fique fraca. Mas em si, o nosso real está 30 anos, vai fazer 30 anos, e é uma moeda estável. Nunca teve muito abaixo frente a outras moedas, mas também nunca teve um padrão, uma coisa muito forte comparada ao dólar, por exemplo. Como você pode observar neste documentário, o real ainda é uma moeda forte. Apesar disso, a última pesquisa do Observatório Febraban mostrou que boa parte dos brasileiros ainda se preocupam com a inflação do país. De acordo com a pesquisa, 66% dos brasileiros continuam muito preocupados com a inflação, e 79% opinam que a inflação deve ser uma preocupação permanente da sociedade e do governo.